tá ok aí no que mágico, gente. Então eu vou esperar um pouquinho para dar um tempinho para os colegas entrarem. Muito bem. Podemos começar, então? Então, como eu estava dizendo, nós vamos sair um pouquinho daquela sequência da dinâmica que a gente estava vendo, porque hoje nós vamos falar sobre gestão estratégica de operações. Então, nós vamos fazer uma introdução ao que é a gestão estratégica de operações, né? Lembra que a nossa disciplina é gestão de operações. Então, hoje nós vamos falar da gestão estratégica dessas operações. E depois a gente fala um pouco de competitividade e estratégia. Então, nós vamos ter uma introdução, né, ao conceito de estratégia de operações e depois nós vemos alguns conceitos. Então, a gente vai começar vendo essas três definições. Eu vou deixar o slide aí para dar tempo de vocês lerem com calma para mim, né? Então, quando a gente fala o que é operações, é uma função ou sistema que transforma as input em output de maior valor agregado. Esse input e output é a entrada, né? Tudo que nós vamos fazer, ou uma atividade industrial, ou um processo, ou uma atividade administrativa, você tem o input, é o que a gente chama de entrada, e depois o output. Então, a gente resume lá. Operações é uma função, não é? Ou um sistema que vai transformar entradas, né? Aí o termo usual é o inglês, mas é o que vai transformar uma entrada numa saída como valor agregado. Valor agregado é o que vai dar valor para aquele seu produto, né? Quando a gente faz uma operação, é um trabalho, se agrega um valor. Aquele trabalho é para gerar, né, um valor. Então, lembre-se que operação é uma função ou um sistema que vai transformar inputs em outputs, ou seja, é um processo de entrada e saída que vai transformar alguém. Se for uma indústria, um produto, se for uma operação administrativa, é aquele resultado, né? Quando a gente fala de gestão estratégica de operações, antigamente a gente entendia operações, basicamente operações industriais, não é? Mas nós vamos ver lá para frente que quando a gente fala de operações, não é basicamente operação da área de produção da empresa. São operações dentro da empresa como um todo, né? Então, quando a gente fala operações, nós estamos falando de operações industriais, operações da fábrica e as operações nas outras áreas da empresa também. Hoje é um conceito genérico que tudo é isso de operações, né? Ou seja, as operações podem ser operacionais ou pode ser administrativa. Entenderam a ideia, gente? Quando a gente faz um procedimento administrativo, não deixa de ser uma operação dentro da empresa. A segunda definição que vocês estão vendo aí, o que é o processo de transformação. Esse, sim, basicamente está falando fundamentalmente da fábrica, né? Transformação é uma série de atividades ao longo de uma cadeia de valor, desde o fornecedor até o consumidor final. Vejam, bem como as atividades de apoio. Então, a gente produz um bem, produz um produto, produz um serviço, isso é um processo de transformação. E está embutido nesse processo de transformação também as atividades de apoio, de controle administrativas e assim por diante, né? E a terceira definição que nós temos aqui é o que é gestão de operações. Então, olha lá, gestão de operação é o seu projeto, planejamento, a execução, tudo que a gente faz na empresa, gestão é administração, não é? Então, aqui, o que é administração de operações é tudo aquilo que
a empresa faz, não é? Desde o projeto, o planejamento, a execução, as correções, os acertos, que envolve todo o processo de produção da empresa. Desde o planejamento do produto lá, com o apoio das áreas administrativas, marketing, controle, contabilidade, até o final do produto e o consumidor ter o produto na mão, né? Então, vamos resumir isso aqui para quem está chegando depois. Para quem está chegando depois, vamos dar uma pequena resumida. Então, operações, a gente fala de um sistema, não é, que transforma entradas em saídas com valor agregado. Isso é uma operação. Eu entro, processo alguma coisa e saio outra coisa. Não é? Transformação, essa mudança, não é? São as atividades na cadeia, desde que quando entra a matéria-prima lá para eu produzir o produto, até a hora que ele está na mão do consumidor final. Isso é uma cadeia de valor que a gente chama, não é? Então, ela vale desde a entrada da matéria-prima, os inputs, outputs, até chegar lá na mão do consumidor final da gente. Né? Isso são as atividades de apoio que fazem parte, que é uma operação estratégica. A Jéssica está me perguntando aí que não tem o link no Que Mágico, vamos ficar com falta? O pessoal está me informando aqui que já colocou o link no Que Mágico aí, viu, Jéssica? Dê uma olhadinha aí. Olá, Paulo. Acho que o pessoal não está vendo o link. Paulo, você pode dar uma confirmada para mim? Deixa eu ver aqui o que tem de mensagem, gente. Dá um tempinho aí. Paulo, dá uma olhadinha aí se o link está no Que Mágico, por favor, que parece que o pessoal não está visualizando. Tivemos algumas interrupções, mas acho que deu para entender esse quadrinho aqui, né, gente? Se for o caso, eu volto com ele mais tarde. Mas veja, aqui é uma definição importante. Ó. Esse item de cima, eu estou dizendo que é uma operação. É o processo de entrada e saída. E aqui embaixo, que é gestão de operações. Ou seja, é como eu administro aquela operação. Percebam aí, gente, olha lá. Uma definição, o que é operação, e a outra definição, o que é uma gestão de operações, ok? Então, posso continuar, não é? Nesse quadro que eu estou colocando agora, a de operação, a operacional, propriamente dita, a correlação, né, entre as operações industriais, o marketing, as finanças, recursos humanos, fornecedores externos. Esse livro aqui, opa, peraí, esse quadro aí, ele ficou pequeno, ele está em inglês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse quadro. Isso. Melhorou, né? Então, veja, esse quadro ele está mostrando
ele está mostrando a inter-relação, né, entre as áreas externas da empresa. Ele foi tirado de um estudo, de um texto, ele está em inglês, mas é isso aqui, ó, por exemplo. Então, são as outras áreas da empresa interagindo com as operações propriamente ditas da fábrica. Olha lá, então, eu tenho no miolo central aqui operações, né? E depois a gente tem os outros departamentos. Olha lá, o marketing, estou circulando aqui para vocês, o marketing se envolvendo com a operação, no sentido do marketing, né, da unidade de marketing. O financeiro, aqui está finance, não é? O financeiro. Isso aqui é o que está em português aqui do lado, tá, gente? O financeiro, aqui embaixo, os recursos humanos e os fornecedores externos, são o suprimento, matéria-prima, material, coisas desse tipo. Então, veja, esse quadro ele está mostrando, né, que quando a gente fala em operações, todas essas áreas aqui, né, no centro é a operação, mas todas essas outras áreas há um interrelacionamento, área de marketing, finanças, controladoria, recursos humanos e os fornecedores externos. Ok? Posso prosseguir? Para quem está chegando depois, só uma explicação para quem entrou depois, gente. Nós saímos um pouco hoje daquela nossa dinâmica, tá? Daquele trabalho, porque hoje eu estou falando de um assunto novo, que é a gestão estratégica das operações. Essa figura que vocês estão vendo é um exemplo que está mostrando aqui está falando de modelo de uma rede de televisão, não é? O sentido de aquilo que eu falei para vocês de entrada e saída. Olha lá. Então, aqui é só um exemplo para mostrar o sistema de produção, né? Então, eu tenho lá, nesse exemplo que o pessoal está dando aqui, é de um programa de televisão. Então, olha lá, eu tenho o pessoal madeira, aço, carpinteiro, que produz os cenários, né? É a entrada do input, olha lá, produz os cenários. Estão vendo aqui, ó, que são as entradas, ó, né? Entre cenário e instalação. Aí lá no processo de produção, aqui é um serviço, né? Não é um produto. Aí tem lá a equipe, equipamento de transmissão, programas que tem lá manutenção, conserto, né? E depois eu tenho a saída aqui, que é o programa, né? O produto sendo visualizado pelas pessoas. Então, é aquele conceito input, ó, a entrada, né? Cenários, instalações, coisa e tal. No processamento eu tenho os equipamentos de transmissão e depois eu tenho a saída, que são os consumidores lá, né? O produto sendo visto lá pelos espectadores. É um quadro que está mostrando essa função para vocês terem uma ideia, né? Do input, que é a entrada, e a saída. Aqui tem um outro exemplo, que está falando do processo produtivo. Eu vou deixar o quadro para vocês darem uma olhada aí com calma, mas nesse exemplo aqui que ele está mostrando, percebam que é um restaurante, né? Olha lá, veja que envolve todas as áreas. Eu tenho os recursos de entrada, eu vou ter o processo de produção e no final eu tenho lá os serviços, ou bem, ou o produto, ou o serviço. Entrada, recursos, processos e serviços. Vejam nesse gráfico aqui que está interessante, né? Olha lá, a produção aqui no restaurante, olha lá, acompanha comigo aqui, ó, a produção lá é a cozinha, tá vendo? O pessoal está produzindo. Aí no serviço nós temos aqui o garçom que está atendendo o pessoal, temos os clientes na mesa, temos as informações aqui no balcão, olha lá, as vendas, né? Informação e venda. E aqui deve ter um escritório aqui nessa porta, alguma coisa que é retaguarda e apoio.
e temos lá em cima um almoxarifado, lá, materiais, né? Então, aqui é só um outro exemplo de um processo produtivo. Veja, a gente não fala, nesse exemplo aqui, é só a produção, restaurante, né, pela figura, é a cozinha lá. Mas vejam que envolve todas as outras áreas dentro desse processo produtivo. Ele é maior. Eu vou deixar o quadro aí para vocês darem uma olhadinha nele direitinho, para ver se vocês... entenderam esse quadro? Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí pelo chat. Vou continuar. Então, aqui mostra, né, nesses dois exemplos, no anterior, né, de um processo produtivo de uma televisão, que envolve todas as áreas da empresa, e o processo produtivo aqui de um restaurante, nesse exemplo que a gente tem. Vamos prosseguir. Aqui, neste quadro, é a mesma coisa que a gente viu lá em cima, né? Lá nós temos a entrada dos recursos, os clientes, informações, material, matéria-prima, estada-prima. Processamos a atividade ou bem e o resultado são bens ou serviços. Né? Esse quadro, na verdade, está complementando aquele, não deixa de ser um outro exemplo. Posso prosseguir, gente? Aqui embaixo a gente tem um quadro, vou deixar em um tempinho para vocês lerem. Ele está mostrando as características, né? O que distingue quando eu vou num processo operacional, né? Numa operação, o que distingue uma operação para gerar um serviço ou a operação para gerar um bem, um produto, não é? Então, é o quadro, ele é meio óbvio, mas é bom vocês darem uma lidinha, porque ele diz como separa. Então, a gente separa serviço e bens com três características: inseparabilidade, envolvimento com o cliente e uniformidade. Então, vejam comigo, né? Quando a gente fala de serviços, geralmente envolve uma relação contínua com os clientes. O que é uma relação contínua? Você contrata alguém para fazer um trabalho na sua casa, você vai acompanhar o serviço, não vai? Você vai prestar um serviço na casa de alguém ou numa outra empresa, o serviço, o seu cliente, né, quem contratou o serviço, está lá com você. Então, isso promove uma relação contínua com o serviço. Com o cliente, melhor dizendo, né? Você promove uma relação, você está em contato com o seu cliente enquanto você está prestando o serviço. Os bens não, os bens ele é impessoal, porque o bem você compra de um lugar, vende para outro e você não tem aquele contato, né, direto com o cliente enquanto está produzindo bem. Então fica uma relação meio impessoal e breve. É o processo da venda ou da transferência de produto para outras pessoas. Ficou clara a diferença, né, gente? Serviço, você está lá acompanhando o serviço junto com o seu cliente. O bens, ele não vê nem a produção do bem, ele já vê o produto final, então ele não tem relação muito com o cliente, só no momento da compra e da venda, não há aquele acompanhamento contínuo, não é? A outra diferença, serviços só podem ser utilizados no momento em que são oferecidos, é lógico, o serviço ele é agendado, é marcado e ele é feito naquele momento. Os bens, você pode comprar a qualquer momento, transferir, negociar a qualquer momento. A uniformidade. Quando se trata de um serviço, o texto aqui está como que o cliente possui apenas lembranças ou resultados, mas depende um pouco do serviço, né? Porque se é um serviço, por exemplo, o exemplo que estão dando nesse texto aqui é o seguinte:
O cliente possui apenas lembranças, como um cabelo bem cortado ou um maior conhecimento. Se é um serviço, né, que ele é temporário, né, aqui faltou dizer nessa classificação que se o serviço é temporário, realmente está certo o que estão dizendo aqui, se só fica com a lembrança, né? No exemplo que estão dando, você aprendeu alguma coisa há 2 anos atrás, se você não guardou todo aquele conhecimento, você vai lembrar de alguma coisa. No exemplo que está dando, você foi no cabeleireiro, fez o cabelo, isso é temporário, depois passa. Então, fica só a lembrança. Mas, na verdade, quando você contrata um serviço que ele é efetivo, né? Uma reforma, um pedreiro, você vai ficar com aquilo para sempre. Aí você vai lembrar sempre do seu do fornecedor, né? Está dando para acompanhar? Aqui outras diferenças do que distingue produtos de serviço. É óbvio que o serviço não pode ser separado da pessoa que o fornece. Geralmente, quem fornece o serviço é a pessoa que aplica e faz o serviço ou está, pelo menos, sob a sua responsabilidade, né? Os bens não. Os bens eles são produzidos por algumas pessoas e são vendidos por outras. No caso do serviço, o cliente está a par da produção. Geralmente, o cliente está acompanhando, o profissional está acompanhando o serviço. Quando a gente fala de bens, o envolvimento do cliente é limitado no momento da compra e quando ele vai vender o produto, ou revender ou vai usar. Então, ele não acompanhou. No caso de bens, o cliente não acompanha o processo produtivo do bem, não é? Ele só vê o produto acabado. Diferente do serviço, que você acompanha, o cliente está acompanhando o serviço quando ele está sendo feito. Aqui é uma característica interessante, ó. Como o serviço, dada a inseparabilidade, né? E alto envolvimento de quem está fazendo o serviço, cada serviço pode ser único, com uma possível variação de quantidade. Né? Se o serviço ele muda, né? Ele pode fazer o acabamento daquele serviço pode ser um pouco diferente de um para outro. É isso que está querendo dizer. Quando a gente fala de produção de bens, problema de qualidade e de diferença vai ser corrigido na fábrica antes de ser entregue o produto. Né? Então, aí tem esses 2 quadrinhos. Depois vocês dão uma lidinha com calma. Eu deixei lá no temático para vocês. Mas está mostrando, né, a diferença de eu trabalhar com serviço ou com produto. Lembrando que tudo isso são operações, né, gente? Tudo isso são operações. Antes de eu prosseguir, deixa eu dar uma olhada como estão o nosso chat lá, se temos alguma pergunta. Bom dia. Não, é só o pessoalzinho que está entrando ainda. Então podemos. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Esse outro quadro, na verdade, é um gráfico que está mostrando aquilo que a gente falou com relação a serviço e a bens. Olha lá. Quando a gente fala de produtos, né? O produto tem volume, né? O produto é tangível, você pode pegar, pode ser estocado. Você produz, óbvio, antes de ser consumido. Tem baixo nível. Isso é um resumo daqueles itens que a gente viu lá em cima, né? Tem baixo nível de contato entre produtor e consumidor. Pode ser transportado. A qualidade é evidente. Então, aqui estão as principais características de um produto. Né? Olha lá, tangível, que você pode pegar, pode ser guardado, estocado.
eu tenho que, obviamente, produzir antes de consumir. Pouco contato de cliente com com o produtor ou com o fornecedor. Ele pode ser transportado e é um produto, você está vendo, a qualidade é evidente, né? Quando a gente fala de produtos, de serviços, aqui embaixo é serviço, ele é intangível, um serviço você não consegue tocar, não vê, né? Não pode estocar um serviço. A produção do serviço e o consumo são simultâneos, ou seja, o serviço está acontecendo e está sendo consumido naquele momento. Tem um alto nível de contato com o consumidor. Então, quem presta o serviço e quem contratou tem um alto nível de contato porque acompanha. Não pode ser transportado. Esse último item aqui ele é questionável. Eu não pude tirar aqui do quadro porque é um quadro, né? Uma foto aqui. Mas veja, é difícil de julgar a qualidade. Aqui é em termos, né, gente? Como eu falei. Se é um serviço de um profissional que você está vendo a atividade, você está vendo o resultado, até dá para você julgar a qualidade, né? Eu ia tirar essa frase aqui desse texto, mas eu não consegui porque é foto. Então, esse difícil de julgar a qualidade é meio relativo, né? Tem produtos que tem serviços que você consegue avaliar a qualidade muito bem, né? Não necessariamente todos, mas alguns você consegue. E aqui são alguns exemplos. Esses 4 primeiros são de produtos, né? Produção de petróleo, fundição de alumínio, fabricante de ferramentas. Aqui são produtos. E aqui embaixo são serviços: hotel, restaurante, serviço de informática, consultoria gerencial, clínicas. Então, é exemplo, né? De saídas, né, de outputs, né? Olha lá, são as saídas. Sai com bens ou sai com serviços. Prosseguindo. Esse quadro aqui é meio extenso. Eu não vou ler ele todinho para vocês, mas eu deixei lá no que é mágico. Ele mostra os tipos de operações, né? Então, quando a gente vai mostrando a característica. Então, quando a gente fala em tipos de operações, o que varia, né? Imagine uma área, vamos falar especificamente da produção aqui, que fica mais fácil para entender, uma produção de um bem realmente. Tem a questão do volume, alto ou baixo, a variedade da produção. Nesse exemplo aqui, vamos citar mais uma produção de fábrica, né? A gente pode produzir em alta quantidade ou em baixa quantidade. Aqui, volume é quantidade, né? Alta quantidade. Eu vou produzir 10 peças de um produto, eu vou produzir 10.000. Aí estão uma característica, né, do que acontece quando eu tenho alto volume de operações e um baixo volume de... Preciso ler outro aspecto. Produzir uma alta tipo de produto, né? Vou produzir um produto só, vou produzir 10 produtos diferentes, 20 produtos diferentes. A hora que eu penso na minha produção, eu tenho que avaliar esses itens, é isso que quer dizer, né? Então, quanto eu vou produzir em termos de quantidade, a variedade, né? Um produto, 10 produtos, 1.000 produtos, ou 1.000 operações que eu vou fazer. A variação da demanda, você sabe, nós temos produtos, aqueles produtos, por exemplo, de sazonais, né? Páscoa, Natal, essas coisas. Então, aqui é a variação da demanda. Ele é produto de rotina, vende sempre, tem época, é o outro sentido. E com relação ao contato com o consumidor,
que como nós vimos lá em cima, né? Quando a atividade é de serviço, geralmente o fornecedor do serviço com o consumidor, o contato é grande. Quando a gente fala de produtos, o contato do cliente com quem forneceu é menor. Então, quando a gente analisa, né, uma área de produção, principalmente de operações, a gente analisa esses 4 fatores nesse quantitativo, alto ou baixo. Então, muita produção, muita variedade, pouca variedade, produtos são estáveis, não é? São rotineiros ou eles são de alta variação na demanda, na necessidade do público consumidor. Eles compram sempre, compram em épocas. Então, aqui é a demanda daquele produto. E o último item, o contato com o consumidor para produzir aquela operação, né? Eu tenho muito contato entre o fornecedor e o cliente ou pouco. Então, esses são os 4 de envolvimento quando eu faço a produção de um bem ou serviço. Esse quadro aqui eu vou pular, porque eu quero falar mais lá do final para vocês, mas está dizendo, é um resumo daquilo que está lá em cima, né? Os tipos de produção. Eu quero falar para vocês o que está lá no fim, não é mais importante. Isso aqui é interessante saber, mas o que está lá no fim eu quero que vocês memorizem melhor. Quando a gente fala de tipo de processos, né, lembre que eu falei lá no comecinho para vocês que quando a gente fala de operações, a gente não está falando basicamente de operações industriais, em todos os sentidos, né? Então, eu tenho vários tipos de processos. O que a gente chama de fluxo contínuo, eu tenho alto volume de produção, alto grau de padronização, processo é especializado, alto grau de automação. Então, é aquele pouca intensidade de mão de obra. Quando a gente produz, se você produz, é o que a gente chama de produção em série ou em massa, né? Então, você faz uma grande quantidade do mesmo produto. Então, lá, alto volume de produção, alto grau de padronização, porque sai tudo igual, né? Você produz em grande quantidade, no fluxo contínuo. Na realidade, a gente chama de produção em série também, tá? Fluxo contínuo, produção em série. Você produz uma alta quantidade, né? Com padronização, são todos iguais os produtos, e tem um alto grau de automação. Esse é o produto que a gente chama de produção contínua ou em série. Esse conceito de produção em massa, ele é igual àquele primeiro. Só que nesse aqui eu aumento a variedade de produto que eu vou produzir. Então ele é muito parecido com aquele, ó, veja a primeira frase, ó. Mas o que muda dele é isso aqui, ó, ele é similar àquele anterior, só que aqui eu vou produzir mais produtos, né? Lá no primeiro, por exemplo, eu poderia ter 3 ou 4 produtos diferentes. Aqui eu posso ter 20, 30 produtos diferentes, né? Aqui é outro tipo de processo, processamento em lote, que a gente chama. Esse batelado aqui não tem esse termo, processamento em lotes, né? É quando isso aqui acontece, você já deve ter visto, né, em revista que fala assim, aquele lote de produto está danificado, aquele lote de produto está estragado, né? Já devem ter visto falar isso em reclamações da televisão, né? Quando a gente fala de lote, porque os produtos são fabricados, né? Então, um lote de um produto faz uma determinada quantidade e depois faz outro lote, assim por diante.
Esse job stop, pulem aí, que esse aqui não é muito utilizado, não. Vamos deixar para... Esse aqui é muito parecido com os outros aí, que eu deixei no slide, mas esqueçam esse aqui, porque ele é igual àquele processo em massa lá em cima. Esse aqui é interessante. Aqui não é project, né? Não sei porque deixaram. Opa, peraí que eu mudei lá em cima. Projeto é quando você vai produzir. Isso aqui a gente chama de processo por encomenda. É quando você vai a uma encomenda e você faz um único produto, né? Você fornece um produto específico. Então, aqui você tem um único item, se só produz um produto, e ele é complexo, é aqueles tipos de encomenda de produto ou de serviço sobre encomenda, né? Você encomenda porque você quer daquela forma, com aquele formato, com aquela característica lá. Os produtos são customizados, né? Então, toda a operação é feita para um produto só. Então, são chamados produtos especiais sob encomenda, com características especiais. Então, você faz especificamente aquele. É um projeto, né? É um projeto. Aqui está resumindo o que a gente falou até agora, né? Uma gestão de operações eficaz, olha lá. Uma gestão de operações eficaz são todos aqueles recursos que a gente falou. A entrada, o processo, né? Volume, variedade, demanda, contrato. Então, é todo aquele ciclo operacional. E uma gestão de operações eficaz, ela tem que ser feita de forma que todos fiquem satisfeitos, né? Clientes, fornecedores, né? Disso aí que eu falei até agora, vou dar um tempinho para ver se alguém... Eu vou dar um tempinho para ver se alguém me manda alguma pergunta para eu responder. O Wagner está dizendo se eu estou sentindo a presença dele. Eu estou, né? Todo mundo que está aí. Nós falamos, então, até... Para quem está chegando agora, gente, nós falamos lá do gestão de operações, né? Dos processos produtivos. Agora, vamos falar um pouquinho do aspecto que é mais importante para a gente no sentido dita, né? Que é a estratégia. Então, eu já havia dito em algum momento aí que hoje a gente enxerga esse termo operações, as empresas, deixa eu acertar meu slide, mais enxutas, não é? Hoje em dia, nas empresas, é muito maior, né? As empresas, uma compete com a outra, principalmente muito grande. Né? Tem que ver a gestão de operações que ter eficiência no processo. Havia uma preocupação, feita aquela preocupação específica. E hoje a gente tem que ter total da operação da empresa. Isso significa o quê? Todas as operações da empresa, operações industriais de processo, assim como as operações administrativas.
não é? É aquilo que eu falei para vocês lá no começo das aulas. Lembra que nós vimos lá no comecinho do texto? Todas as áreas da empresa têm que interagir em conjunto. A empresa é uma equipe, né? Então, as atividades de produção, marketing, nós falamos, né? Contabilidade, financeira, estão todas interrelacionadas. Então, quando a gente fala que é a nova competição nas empresas, ela exige eficiência no processo total, ou seja, processo total significa todas as áreas da empresa. Né? Então, tem que ser avaliado tempo de produtividade, a eficiência. A eficiência é a relação entre a transformação e a permanência do sistema. Em outras palavras, a eficiência é o cliente todas aquelas entradas e saídas de processos serem eficientes, não é? Então, todo o processo tem que ser eficiente. Então, se a gente faz uma gestão estratégica bem feita, né, da nossa empresa, lembre-se, volta a falar, gestão estratégica envolve todas as operações da empresa. Nós vamos ter esses efeitos positivos. A gente reduz as despesas, reduz a burocracia, nós aumentamos a qualidade e o aperfeiçoamento, nós eliminamos os desperdícios, temos um custo baixo de manutenção, alta produtividade da mão de obra, integração do que você pensou em fazer, do que você fez, a gente diminui o custo da empresa, deixa a produção flexível, produção aqui em todos os sentidos, né? E a gente produz mais com um custo menor. Vou deixar o quadrinho aí para vocês darem uma lida aí. Que é tudo que a gente quer de uma empresa, né? Você lá como gerente, como administrador, o que você quer da empresa é isso, né? Diminuir as despesas, diminuir a burocracia. Você quer manter uma qualidade muito boa no serviço ou no produto e sempre aperfeiçoar, reduzir custos, alta produtividade de mão de obra, pessoal competente, você pensar e agir. Então, aí estão todos os itens, né, que seriam um efeito positivo para uma boa gestão de operações, que é a gestão da empresa como um todo. Então, espera aí que meus slides estão fugindo aqui. Quando a gente fala de operação, então, ó, isso aqui está voltando àquilo que eu falei, olha lá. Ó. O termo operação, então, ele não é sempre operacional, né? Aquele conceito, operação é a fábrica da empresa. Não, não é. Uma atividade administrativa, um procedimento administrativo, um trabalho na contabilidade, um trabalho no marketing também não deixa de ser uma operação. Então, hoje, né, foge aquele termo de, quando a gente fala operação, a gente está falando de operação industrial. Operação é tudo na empresa. Operações têm grande importância, dimensão estratégica, justamente por causa disso. São as operações dentro da empresa como um todo, em todos os seus departamentos, em todos os seus setores. Olha lá. Operação não é limitada à manufatura. Né? Vamos corrigir ao vivo aqui. Não vou corrigir. Opa. Não. Ao vivo, vou corrigir, hein? Espera aí. Não é limitada à manufatura. Então, olha lá. Operações é a parte da organização onde os requisitos de mercado, as competências, capacidade de recurso devem ser reconciliados, né? Uma conciliação, um agrupamento entre todos os recursos da empresa. Então, essa reconciliação estratégica é realmente que todas as áreas da empresa, não é, unam os seus recursos para que aconteça aquilo que nós falamos lá em cima.
Na verdade, tudo que a gente está falando aqui é uma boa administração, né, gente? É uma administração estratégica. Então, lá na operação, lá, a gente tem lembra, eu falei numa das aulas para vocês, falei sim, lá no comecinho, do planejamento estratégico, né? Toda empresa organizada que se preza, ela faz um planejamento estratégico. Aqui é o planejamento estratégico, nós falamos que é é o plano do futuro da empresa, né? O planejamento estratégico é o que ela almeja para o seu futuro, como ela vai crescer, aonde ela vai atuar, o que ela vai desenvolver. Então, o planejamento estratégico, nós já vimos em outras aulas, que é um plano de longo prazo para a empresa. E entre eles está lá o gerenciamento estratégico das operações. Não é? A operação, as operações é que vão fazer com que o que está previsto no planejamento estratégico aconteça, né? Você planeja e aqui nas operações são as ações para que aquele planejamento atinja o resultado esperado, o resultado almejado. Daí a importância do gerenciamento estratégico das operações, porque é um gerenciamento estratégico de operações que vai atender ao planejamento estratégico da empresa. Aí, de tudo isso aqui que a gente falou, né, olha lá, se a empresa tiver um cliente satisfeito, ele vai definir o seu sucesso. Não é? Se nós temos clientes satisfeitos, você consegue manter a sua competitividade. Dá para entender isso, né, gente? Se o seu cliente, enquanto você tiver cliente satisfeito, comprando o seu produto, comprando o seu serviço, isso significa que você está conseguindo manter a competitividade da sua empresa, que é muito importante. A gente fala de gestão estratégica. Aí vem aqui vocês já sabem o que é isso, né? Mas o que seria um sucesso que gera a competitividade? A eficiência do projeto. Projeto aí é um projeto no termo das operações do serviço do todo, né? Eficiência no projeto da empresa. Impacto no cliente, impacto no bom sentido, né, gente? Impacto positivo no cliente, impacto no time, nos funcionários da empresa, sucesso direto no negócio e você se prepara para o futuro. Com esses 5 itens, eficiência na administração, eficiência no projeto e na administração como um todo. Causar impactos positivos no cliente, impactos positivos no time, que são os funcionários da empresa e por o futuro, a idade. Importante, porque quando eu falei no mercado, mais exigentes. Opa. Deixa eu acertar. Deixa eu entender aqui com o slide aqui que competitividade, isso, paramos aqui, né? Então a competitividade das empresas, desculpe, aumentou, né? Então tem aqui alguns slides que dizem, né? O que é o ser competitivo? Principalmente quando a gente fala lá da nossa gestão administrativa das operações, não é? Então, olha lá, leiam comigo aí. Ser competitivo é ser capaz de superar a concorrência naqueles aspectos de desempenho que os nichos de mercado mais valorizam. Então, quando a gente fala em competitividade de operação, tem 5 itens que se considera
mais visados, que mais valoriza, né, a sua empresa. É o custo percebido pelo cliente, é o custo do seu produto ou do seu serviço, é a velocidade da entrega, a confiabilidade no produto, a flexibilidade e a qualidade. Então, olha lá, tem 5 itens, né, que estão relacionados com uma boa competitividade para você manter a sua competitividade. Custo do produto, velocidade, confiança, flexibilidade e qualidade. Aí nos próximos slides tem vários, aqui tem quadrinho, lá. 5 critérios competitivos, aquilo que eu falei lá em cima. O que os clientes, leiam comigo aí, ó, primeiro quadro. O que os clientes valorizam? Preço baixo, qualidade alta, entrega rápida, produto confiável e a flexibilidade, né? A variação de produtos. Flexibilidade é a variação de produtos. Então, olha lá, isso é o que o cliente quer. Preço baixo, alta qualidade, entrega rápida, produto confiável e produtos que facilitem, né, a vida lá do consumidor. Gama de produtos é um mix, né, variedade de produtos. Então, entra lá naqueles critérios que eu falei lá em cima: custo, qualidade, velocidade, confiabilidade e flexibilidade. Isso seria lá os critérios. Então, a empresa tem que ter alta produtividade total. Lembra que eu falei lá em cima? Alta produtividade total significa todas as áreas da empresa, principalmente você ter um custo baixo para produzir o seu produto ou serviço, porque se você aumentar, se seu custo for muito alto, você vai ter que vender o produto mais caro, né? Então, você tem que ter uma alta produtividade em todas as áreas da empresa. Qualidade, você tem que ter processos sem erros, todos eles, né? Velocidade, produção rápida. Operação confiável, habilidade em criar e mudar os produtos, né? Então, esses são os 5 itens que aumentariam a nossa confiabilidade, né? A nossa competitividade na empresa. Aqui está a descrição de cada um daqueles 5 critérios. Velocidade, do ponto de vista, é o tempo total do processo, não é? Então, é o tempo que você vai levar para atender o seu cliente, né? Para entregar o produto, para prestar o serviço. Então, com que velocidade você pratica, né, a sua operação. Nesse quadro aqui embaixo, eu vou pular ele, gente, porque tem muitos slides ainda, mas veja, nesse quadro aqui, vocês têm, né, um exemplo de várias áreas, um hospital, no meio de automóveis, quais são os itens de velocidade. Então, ó, vou ler só o primeiro. Então, velocidade. Hospital, o tempo entre a solicitação de tratamento e a sua realização deve ser de mínimo. O tempo para o resultado dos exames, raio-x, tem que ser mínimo. E aqui ele está dando exemplo em cada tipo de atividade, né? O que seria o item do critério velocidade. Olha lá, fábrica de automóveis, tempo de pedido mínimo entre revendedor e consumidor, tempo de espera em assistência técnica mínimo. Então, aqui são alguns exemplos, de eu aplicar a velocidade, o critério da velocidade. O outro critério, lembra que nós falamos lá em cima, dos 5, é a confiabilidade. Confiabilidade é manter a promessa de entregar o produto
não é bem só a entrega aqui, né, na realidade, é você entregar na hora certa o produto certo, com qualidade, a qualidade nós vamos falar depois, não é? Mas a confiabilidade é você manter as promessas de entrega, honrar os tempos de produção e do serviço principalmente, né? Você contrata o cara para fazer um serviço em um mês, ele leva 3 meses para fazer. Então, é a confiabilidade na prestação do teu serviço ou na entrega do seu produto. E aqui, o mesmo exemplo lá, confiabilidade. Proporção de consultas canceladas é mínima, consultas são feitas no horário programado, resultados são entregues conforme o prometido. Vamos ver lá na fábrica de automóveis lá. Entrega os veículos aos revendedores no tempo previsto, entrega de peças de reposição no tempo previsto. Então, aqui está falando confiabilidade, que o que você promete, né, tem que ser cumprido. O outro item é a qualidade, é o nível de qualidade que tem, né, a sua operação ou o seu serviço. Vamos voltar lá para os exemplos. Olha lá, qualidade do hospital. O paciente recebe o tratamento apropriado, o tratamento é conduzido de maneira correta, os pacientes são consultados e informados, os funcionários são corteses. Vamos pegar na fábrica de automóveis. Todas as peças são fabricadas conforme especificação, a montagem atende à especificação, o produto é confiável. Aqui a gente fala de qualidade. Está faltando, temos mais um item, né? Flexibilidade. Flexibilidade, capacidade para adotar diferentes estados, flexibilidade de produto ou serviço de mix, né? O mix é o tipo de produto que a empresa tem, né? Quando a empresa tem um produto muito variado, fabrica vários itens diferentes, né? Isso é o que a gente chama de mix de produção. Então, a flexibilidade é a empresa, né, ser capaz de atender, aqui no exemplo, por exemplo, ela atende diferentes estados, a mesma empresa, tem um grau de atuação mais amplo, tem vários tipos de produto para entrega, tem volume. Então, essa flexibilidade é o jogo de cintura que a empresa tem. Como a gente vê nesse momento, né, para ela trabalhar numa época de crise, como é que ela faz? Se ela tem um grande mix de produto, né, porque para a empresa é importante eu ter mais itens, né, porque se eu não vendo um, eu vendo outro, um supera o outro e assim por diante. Então, a flexibilidade aqui é em todos os sentidos da empresa, né, de você ter uma grande gama de produtos, de você poder atuar em vários estados, você poder superar crises, ser flexível com o... Olha lá, vamos ver aqui no exemplo de flexibilidade. Olha lá, no hospital, introdução de novos tipos de tratamento, ampla variedade de tratamento, habilidade de se ajustar ao número de pacientes atendidos. Isso aqui, esse exemplo do hospital, tá típico da crise que nós estamos passando, né, gente? Olha lá, ó. Habilidade de se ajustar ao número de pacientes atendidos. Esse aqui, nesse exemplo, veio a calhar aqui, que é o que está acontecendo aí, né, na situação real. Né? Como é que fica a flexibilidade dos hospitais nessa época de vírus que a gente está, né? Flexibilidade da fábrica de automóveis, sei lá. Introdução de novos modelos, maior variedade de opções disponíveis, se ajustar ao número de veículos fabricados, reprogramar prioridades de produção. Olha lá, isso é a flexibilidade, lá, é reprogramar prioridade de produção. Olha lá no hospital, habilidade de reprogramar consultas. Isso é flexibilidade que a empresa deve ter. E acho que esse aqui é o último item, né?
é o de custo, né? Então, é aquilo que a gente falou. Ó, o custo é importante, porque quando a gente vai comprar as coisas, o primeiro item que a gente vê é o preço, né, gente? Nós, consumidores, sabemos disso. E quanto mais baixo for o custo de produção do bem ou do serviço para a empresa, menor ela vai poder vender. Por um preço menor, né? Ela vai poder vender. Agora, nós não podemos esquecer que lá um dos outros itens é qualidade, né? E a qualidade está diretamente, na verdade, ela é antagonicamente, né, relacionada ao custo. Porque se eu vou produzir um produto de qualidade, eu vou gastar mais, né? O meu custo vai ser maior. Então, aí a gente tem que haver um equilíbrio entre a qualidade e o custo, né? Eu não consigo produzir um produto de qualidade baixando muito o custo. Então, esse é o dilema, né, do administrador da gestão de operação. Eu tenho que produzir com alta performance, de qualidade, de produtividade, com pouco custo. Esse é o desafio para o administrador, né? Como que eu vou produzir com qualidade, com pouco custo? Esse é o desafio que fica aí para a gestão de operações da empresa, ou administração de uma empresa de uma forma geral, né? Você tem que produzir com qualidade e gastar pouco. Aí é um mapa do custo, né? Que não precisamos entrar em detalhe agora. E aqui está voltando, então, olha lá, determinante do valor entregue ao cliente, do produto. Né? Aquilo que a gente falou. Ó. Eu tenho que me preocupar com o custo, com a confiabilidade, com a qualidade, com a flexibilidade, com a rapidez. Né? E aí, isto aqui vai, eu defino o processo e vai lá para os nossos clientes. Né? Então, isso aqui é um quadro de tudo isso aí que eu falei. Os 5 critérios de produtividade, de competitividade, que é esse aqui. Né? Aí a gente define o que é importante no produto, define o processo. Olha lá, define o que é importante pensando nisso aqui tudo. Ó. O que é importante no produto com relação a custo, confiabilidade, qualidade, flexibilidade e rapidez. Aí define o processo e a gente gera, né, o produto. É aquele, voltamos lá atrás, ó, é a entrada, input, o processo e a saída, que nós vimos lá na frente. Então, aí é tudo uma questão de peso, né? Porque nós temos que pensar na produtividade, ó, aqui os 5 itens novamente. Nós temos que pensar na produtividade e temos que pensar na tecnologia, na instalação e na gestão bem feita. Então, eu preciso, no meu processo, né, pensar em todos esses itens aqui para ter um equilíbrio na minha financeira, na minha empresa com relação aos processos operacionais. Aqui embaixo tem algumas informações interessantes. Olha lá. Em cada nicho de mercado há clientes com necessidades diferentes. Tá? Então, a hora que eu produzo lá, eu preciso pensar nisso. Olha lá. Os clientes têm necessidades diferentes. O cliente tem necessidade infinita. Nós queremos tudo, né? Mas o bolso é finito, mas o poder aquisitivo é baixo. Então, a gente precisa definir quais as necessidades vamos atender. E devemos pesar a importância que o cliente atribui a cada necessidade. Lembra lá que lá na nossa dinâmica nós fizemos uma pesquisa, né, do mercado de quem é seu cliente potencial lá no nosso trabalho. Então, o cliente potencial, a gente tem que pensar tudo isso aqui. Ó. Tem clientes com necessidades diferentes, tem limites de poder aquisitivo, a empresa precisa decidir que necessidade do cliente vai atender e a empresa tem que saber, não é, o que o cliente dela quer. Se eu preciso saber, quando eu produzo um produto ou um serviço, eu preciso saber o que o meu cliente quer, né? O que ele espera de mim,
ele espera da minha empresa. O que serve para um cliente, olha lá, continuando a ação do cliente, né? O que serve para um cliente pode não servir para o outro. E isso tudo nós temos que pensar. E aqui a gente deixar para encerrar com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais um. Então, quando a gente fala, ó, esse quadro aqui é a mensagem final nossa, olha lá, ó. A estratégia das operações. Eu vou ler rapidinho com vocês, tá? Tá lá no Que Mágico. Então, eu ser estratégico em operações antes de eu ler aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui que estão me fazendo. Vou responder essas perguntas aqui, gente. Eu naveguei por aí. Então, o Marcelo está me perguntando, ser competitivo pode-se dizer que é se manter no mercado com a qualidade do seu produto. É isso aí, né, Marcelo? É o que eu falei. Enquanto os seus clientes estão comprando o seu produto, né, significa que você está sendo competitivo. Ele pergunta assim, pode-se dizer que é se manter no seu mercado com uma qualidade? Sim, é isso mesmo. Tudo isso aí que a gente está falando, né? Quanto melhor for administrada a empresa, melhor vai ser o seu cliente. Enquanto você estiver fazendo uma boa administração, você vai ter cliente. A hora que você começar, viu? É o Marcelo que está perguntando. A hora que você começar a perder clientes, é porque você está perdendo a sua competitividade. Vamos lá, vou repetir. Ó. A hora que a empresa começa a perder clientes, é porque ela está perdendo a sua competitividade. E é com isso que a gente precisa tomar cuidado. Né? Então, quando a gente fala em estratégia de operações, é como satisfazer, eu vou ler com vocês aqui, tá? Como satisfazer a necessidade do cliente, que capacidade eu tenho que desenvolver dentro da organização para que eu tenha sucesso de longo prazo, quão especializadas serão as atividades, né, as operações da organização, qual é o tamanho da organização, onde deve ser os... É uma série de perguntas. Devem ser desenvolvidos o relacionamento com outras organizações, e que tecnologia deve investir, como organizar quando se desenvolve desenvolver novos produtos ou novos serviços, direcionar qualquer organização. Numa das aulas nós vamos falar nesses princípios no quadro, mas na realidade uma estratégia de trabalhar em cima delas. Né? Deixa eu ver que tem mais uns 2 ou 3 slides aqui. Aqui é uma diferença, olha lá. Gerenciamento operacional e estratégia operacional. Qual é a diferença? Ó? Estratégia é a atividade que visa garantir a longo prazo a sustentabilidade da organização, manter a sustentabilidade da empresa. Então, olha lá, estratégia é focar em competitividade, relacionamento com clientes e investimento. Isso é a minha estratégia, né? Como eu vou ser competitivo, como eu relaciono com meus clientes e aonde eu invisto. Gerenciamento operacional.
Aí é eu gerenciar, eu administrar esses recursos. Não é? Então, olha lá, aqui é a ação, ser competitivo, bom relacionamento com o cliente. E o gerenciamento é eu verificar se essas atividades, né, se essa estratégia está sendo realmente atendida, né, gente? E aqui eu acho que é esse último slide, é o último. A gente fecha com esse quadrinho aqui. Ele está mostrando a competitividade. Veja, ó, esse quadro é autoexplicativo. O crescimento da empresa, né? Olha lá, o crescimento para cima e o tempo. Então, vejam que a empresa eficiente está aqui embaixo. Ela está aqui no comecinho. Aí ela vai subindo, olha lá. Aumenta a competitividade, ela vai crescendo. A empresa de qualidade sobe. A empresa flexível e, finalmente, a empresa inovadora. Lá. Quem está lá no topo é a empresa inovadora. A empresa inovadora é aquela que tem esse pensamento estratégico que a gente viu hoje das operações da empresa. Né? Então, veja, esse gráfico ele mostra, né? Vamos dizer assim, as fases. Né? Primeiro, vejam, uma empresa eficiente ela pode não ser eficaz. Né? Uma empresa eficiente ela faz tudo certinho. Mas talvez elas, mesmo fazendo certo, ela não responde, né, aquelas questões da competitividade que a gente falou. Não adianta eu fazer eficientemente operações que eu não preciso fazer, entendeu? Aí seria um exemplo. Eu posso ter na minha empresa algumas operações que eu faço até de uma forma eficiente, mas ela seria desnecessária. Eu estou fazendo certo o que não precisa ser feito. Essa é a ideia, tá? Então, a empresa que se preocupa com qualidade, a empresa flexível e, finalmente, a empresa inovadora. Na verdade, a inovadora tem que se preocupar com tudo isso aqui, né? Tem que ser flexível, tem que ter qualidade, tem que ter custo bom de produto e tudo aquilo que a gente viu. Turminha, eu acho que por hoje a gente termina por aqui. Só vou dar um alôzinho antes de eu fechar. Eu vou levar uns 2 minutos, não. Para quem está chegando agora, eu acho que lá no comecinho do vídeo, a gente estava tendo um problema aí de link, de sistema, e eu acho que os 5 minutos lá deve ter parecido alguma conversa, alguma coisa estranha aos vídeos, viu, gente? Se vocês perceberem isso aí, pulem lá os primeiros 5 minutos de vídeo, que a gente estava tendo um problema técnico aqui, eu acho que deu uma ligeira confusão aí, viu? Então, pode ser que os primeiros 5, 6 minutos lá, eles estão meio atrapalhados. Aí, quem for rever o vídeo, avança um pouquinho lá. Me parece que deu problema no início da transmissão, com link, essas coisas. Ou seja, acho que eu já estava no ar e não estava. Eu acho que eu não sabia que estava no ar e já estava. Acho que foi isso que aconteceu. Depois eu vou dar uma olhadinha também aqui. Então, eu vou terminar por hoje, ficamos assim. Na semana que vem, a gente volta aqueles quadros da dinâmica, tá? E aí, o último pedido, eu percebi que falta muita gente para responder aquelas questões para eu poder dar a nota de avaliação contínua para vocês, gente. Eu pediria que até o fim da semana, quem não respondeu aquelas questões da etapa 1 e a 2, façam, porque no final de semana eu vou lançar as notas de vocês. Então, lá, quem não fez, faça, por favor, porque eu vou ter que atribuir notas até o fim de semana. Quem não fizer aquele exercício, aí eu vou pegar as notas de qualquer exercício que vocês tenham feito e colocar, tá? Porque no fim de semana eu preciso fechar a nota. Então, por favor, até sexta-feira, quem não respondeu os questionários, faça isso aí para mim, ok? Porque, de qualquer forma, eu vou postar as notas. Quem corrigiu, eu já coloquei no portal. Quem corrigiu, não. Quem fez o exercício.
Quem não fez, façam, porque eu vou fechar a nota de quem fez. Quem não fez vai ficar sem a nota, hein? Faça um esforço aí e respondam para mim até o fim da semana, por favor. Então, encerramos por aqui. Até a semana que vem. Beijo nas crianças em casa, hein? De longe. Eu vou ficar um pouquinho aqui só para ver se aparece mais alguma pergunta atrasada para responder. Demais, até lá, até a semana que vem.